Bom, então, graça e paz a todos. Quando a gente se reúne em momentos como esse, isso aqui é um culto a Deus, ao Senhor. É costume nosso cumprimentarmos uns aos outros com a graça e a paz do Senhor, porque a graça do Senhor é o favor que Deus nos faz em manifestar sobre nós o seu poder, sua bondade, nos salvar, ser misericordioso. E quando então o Senhor age nas nossas vidas, Ele nos dá a sua paz. E nós precisamos muito, tanto da graça de Deus, como da paz que vem dele, que excede todo entendimento. Nessa manhã eu quero ler com vocês um salmo que é muitíssimo conhecido. E o salmo de número 46, a gente vai meditar nesse texto. E diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Inclusive a gente acabou de cantar sobre essa verdade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus não será nosso refúgio e fortaleza. Deus não foi o nosso refúgio e fortaleza em tempos em que a gente se sentiu forte. A Bíblia começa esse salmo fazendo uma afirmação a respeito de uma das qualidades de Deus, um dos atributos de Deus. A Bíblia não está se baseando aqui na nossa necessidade, em nós ou na nossa realidade. O texto vai apontar para tudo isso, vai trabalhar sobre a nossa necessidade e as nossas fraquezas. Mas a Bíblia começa com uma afirmação, não sobre nós, mas sobre quem Deus é. E isso é muitíssimo importante, porque é assim que Deus se apresenta. Deus é refúgio e fortaleza, mas Ele não é apenas refúgio e fortaleza, é nosso refúgio e fortaleza. Então eu quero começar a leitura desse salmo afirmando o que o próprio Deus afirma a seu próprio respeito. Quando Deus diz quem Ele é, e Ele é nosso refúgio e fortaleza, a primeira coisa que a Bíblia nesse texto está deixando muito claro a todos os que ouvem a palavra de Deus é que Ele é acessível a todos aqueles que precisam do refúgio que Deus é e da fortaleza que Ele é, porque Deus não é um ser que se priva e que se isola na sua grandeza. Ele compartilha conosco, Ele é nosso refúgio e fortaleza. Compartilha conosco a grandeza e o poder que Ele é. Então o Salmo começa apresentando ao poder de Deus. E é um poder acessível às pessoas. E o texto continua dizendo: como Ele é nosso refúgio e fortaleza, então, por consequência, Ele é socorro bem presente nas tribulações. Nós estamos, num hospital, não é um momento agradável, então é totalmente pertinente fazer essa afirmação sobre quem Deus é, porque é exatamente num momento como esses, de passar por privações, porque a gente precisa de algum tipo de socorro, que a primeira coisa que a gente precisa saber é quem Deus é, para podermos recorrer a Ele. Ele é também socorro bem presente. A Bíblia, inclusive, afirma, enfatiza, Deus não é presente. Deus não está distante. A Bíblia fala que Ele é bem presente. Deus está aqui. Deus está em todo lugar e plenamente acessível a todo aquele que a Ele invoca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. Deus não se omite e não se distancia. Deus está presente e Ele é socorro bem presente nas tribulações. Especialmente nas tribulações. Não é uma coisa de todo ruim quando a gente passa por tribulações, quando a gente passa por necessidades, quando a gente está quebrado, no pó, enfraquecido, não é de todo ruim. Na verdade, situações como essa, como a passagem de deserto, momentos de necessidade, de carestia, de dor, podem ser momentos necessários e bons. Porque o ser humano, no alto da sua presunção, acha que por si mesmo, nós achamos pela nossa natureza que nós podemos tudo.
e às vezes é necessário que a nossa perna quebre na nossa caminhada, que a gente se depare com um fato que é comum a todos nós. Somos pó. Somos fracos. Somos pecadores. Nós não subsistimos em nós mesmos. Se nós nos basearmos em nós mesmos, o nosso destino é a perdição. Então, vez por outra, acontecem situações em que é jogado na nossa cara o quanto nós somos fracos. E então, como eu disse, não é de todo ruim quando a gente sente, a gente percebe que a gente é fraco. Porque nós somos pressionados pela necessidade a fazer uma coisa que a Bíblia está dizendo. Busque o socorro desse Deus, que é todo poderoso, que é bem presente nas tribulações, porque Ele é, não você, a fortaleza, e Ele é nosso refúgio. Então, momentos como esse podem ser bastante oportunos para a nossa salvação, para firmar nossa vida na presença do Deus que é todo-poderoso. E o Salmo continua fazendo descrições a respeito, começa descrevendo a nossa fraqueza e a fortaleza de Deus, mas o texto vai além. Não é um problema só nosso sermos fracos. O texto continua. Então, como Deus, Ele é socorro bem presente nas tribulações, verso 2, portanto, quer dizer, por isso, porque Deus é socorro bem presente, não temeremos. Nós não precisamos ter medo. Se nós estamos firmados no Deus que é todo-poderoso, aí o texto vai fazer descrições de situações que são muito piores do que problemas pessoais, dilemas pessoais, fraquezas, doenças, enfermidades e necessidades pessoais. O texto vai fazer descrição de situações terríveis. Nós não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que o mundo inteiro seja destruído num grande cataclisma, ainda que caia um meteoro e destrua as cidades, ainda que todo mundo que nós conhecemos e que nós gostamos e que tem suas belezas, ainda que tudo isso seja devastado, os montes se abalem, as montanhas tremam e caiam no mar, ainda que tudo isso aconteça, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria, na fúria dessas águas, os montes se estremeçam. No verso 3 está descrevendo um grande tsunami. Ainda que aconteça um grande tsunami que devaste tudo. O texto então continua descrevendo um mundo em total destruição. Ainda que tudo dê absolutamente errado e o mundo seja todo ele destruído, aí o texto vai fazer, a palavra de Deus vai fazer a apresentação de um grande contraste. O mundo pode estar em turbulência, mas, verso 4, há um rio. Em contraste com as turbulências do mundo e desses mares que espumejam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, que é o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, dessa cidade. Jamais será abalada. Aqui no verso 4 desse salmo, salmo de número 46, a gente vê a descrição de um rio que traz alegria e calmaria. E o tema desse rio ele é muito recorrente ao longo da Bíblia. No final de todas as coisas, lá em Apocalipse, é feita a descrição desse mesmo rio que brota do trono de Deus, do Pai e do Cordeiro, do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo algumas vezes falou a respeito disso, que quem cresce nele, essa pessoa seria saciada na sua necessidade de beber água. É um texto de João em que ele se depara com uma pessoa, com uma mulher em Samaria, e ele pede água para essa mulher. Ele está numa viagem a pé, está cansado, e ele pede água para a mulher de Samaria. E eles têm uma conversa ali, e a mulher fica espantada, porque ele está pedindo água. O Senhor Jesus está pedindo água, e não era comum um judeu falar com uma mulher de Samaria. Não era comum. E ela fica espantada e eles começam a conversar. E então ele fala a respeito que se ela soubesse
com quem ela está falando, que ele é o Senhor Jesus, ela pediria para ele a água da vida, que é a água que não é como a água comum que as pessoas bebem. Não é como essa água que nós tomamos, que a gente tem sede e daqui a algumas horas a gente vai ter sede de novo. As nossas necessidades se renovam. A gente precisa comer de novo e de novo, beber de novo e de novo. Por quê? Porque somos fracos e insaciáveis e o que nos é dado nessa vida nunca vai ser suficiente para nós termos vida eterna. O Senhor oferece a água da vida, que o texto vai explicar que é o próprio Espírito Santo. Há um rio, então, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Existe um lugar, o texto faz uma comparação e é um contraste com o mundo em turbulência. Existe um lugar em que existe vida plena, existe serenidade, segurança, vida eterna. E o texto enfatiza, não é esse sistema de coisas, não é essa vida, não é esse mundo, porque essa vida e esse mundo perecem. A palavra de Deus então nos leva a olhar não para as tribulações da vida, mas para algo que existe muito além das tribulações da vida. A palavra de Deus nos leva a observar, a contemplar que existe um Deus que não pode ser visto, mas que pode ser desfrutado e que concede vida e vida eterna a ponto de, se você beber do que Ele dá, você nunca mais terá sede, que é uma analogia a nunca mais precisar daquilo que Ele te deu de uma vez por todas. Perdão de pecados, vida eterna, vida com Deus. Você agora conhece esse lugar que os homens e as pessoas comuns não conhecem. Porque Deus se fez conhecer a você. Ele é a própria fonte da água da vida. Ele é a fonte da vida que você precisa, que eu preciso, e que nós não encontramos nesse mundo. O texto faz uma comparação de que esse mundo é mesmo uma grande tribulação constantemente. Mas em contraste com esse mundo, existe um único Deus verdadeiro, que é acessível a todo aquele que o busca de todo o coração e que te dá plena segurança, te salva. E muitas vezes você só vai recorrer a esse Deus Todo-Poderoso exatamente nos momentos em que você se dá conta que é fraco. E ele está acessível. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O povo de Deus se regozija com a graça do Senhor, que nos proporciona a vida. E Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Evidentemente, essa vida em abundância não é nos termos do mundo. Não é necessariamente em saúde plena, dinheiro, prosperidade, felicidade e realizações nessa vida. O que a Bíblia oferece, a palavra de Deus fala a respeito dele mesmo, que ele oferece a si mesmo para todo aquele que o ouve, é Deus oferece a si mesmo, para que você tenha vida nele. E essa vida é uma vida espiritual eterna, que ainda que você morra nas tribulações da vida, ela é para todo sempre. E um dia você ressuscitará para viver com Deus na presença do Senhor Jesus Cristo, o Senhor ressuscitado, para todo sempre. O Senhor oferece uma vida que não corresponde aos anseios do mundo, que não se baseia nos valores desse mundo. Deus está no meio dessa cidade, desse lugar glorioso, e não será abalada. É o que afirma o verso 5. Deus a ajudará desde antemanhã. Promessas do próprio Deus. O Senhor se compromete com aqueles que se refugiam nele, que procuram nele o socorro. Ele é o ajudador do seu povo. A ideia do texto bíblico é: você vai passar pelas tribulações desse mundo, que as águas esbravejam, os montes caem pelo mar, que são alegorias, são metáforas, ilustrações a respeito das tribulações e das turbulências dessa vida. Aqui a gente perde, aqui a gente tem luta, e muitas vezes a gente morre no meio da luta.
mas Deus será o seu ajudador. O Senhor é o teu pastor. Aquele que crê em Cristo, que se refugia nele, que se reconhece fraco e se abriga nos braços fortes do Senhor, Ele é aquele que te sustenta. Ele é aquele que te guarda, que peleja por você, que te guia pelo caminho, pelo melhor de todos os caminhos, que é o caminho do Senhor Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém chega a essa vida, a essa cidade, a esse lugar de alegria, de vida plena e abundante, a não ser através da fé no Senhor Jesus Cristo. Não é possível nós encontrarmos a Deus e desfrutarmos da sua graça, a não ser com Jesus Cristo. Por outro lado, crendo no Senhor Jesus Cristo, então a Bíblia faz com que todo mude de figura. A exortação e o ensino bíblico são o seguinte: você não está sozinho. O teu Senhor e sustentador tem cuidado da sua vida. Ainda que as tempestades, as ondas esbravejam, os montes estejam caindo, nas situações aos teus olhos pareçam estar fora de controle, o teu Senhor, o Todo-Poderoso, te sustenta. Porque você recorreu a Ele, Ele é socorro bem presente nas tribulações. Para Ele ser o teu socorro, não depende da tua força, depende da força de quem te socorreu. Você apenas clamou, estendeu a tua mão pedindo: socorro, Senhor, me salva. O resto tem sido com Ele, e Ele tem salvado. Lembra que o texto diz que o Deus não será o nosso refúgio, Ele é o nosso refúgio. É uma constante, é uma realidade para todo sempre, para todo dia, até a consumação dos séculos e no além. Deus jamais abandona aqueles que se voltaram a Ele, que foram até Ele, conscientes de que são pecadores e fracos, e que suplicaram o seu socorro. Ele socorreu, e Ele está socorrendo, e Ele vai ainda socorrer a todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. O texto no verso 6 diz que as nações bramam, clamam, se desesperam, reinos se abalam. Então o mundo está em turbulência, e muitas vezes a gente fica impressionado com esse mundo que está um furacão danado, em que as pessoas estão loucas, as pessoas não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, nações se levantam contra nações, e o texto diz: Ele, Deus, faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. A palavra de Deus é tão poderosa, ela é poderosa para criar, foi pela palavra de Deus que o mundo foi criado. Ela é poderosa para salvar pecadores. Todas as vezes que a palavra de Deus é proclamada, que a Bíblia é ensinada, todas as vezes não é a pessoa que está falando, Deus está falando. A palavra de Deus está sendo evidenciada e produzindo fé, salvação, mudando o destino das pessoas. E isso é poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é assunto de Deus. Você ouviu a palavra de Deus, necessariamente Deus te transformará. Você creu na palavra de Deus, necessariamente o Todo-Poderoso te tomou nas mãos. E ninguém pode tomar das mãos dele aquele a quem ele sustenta e segura na sua poderosa mão. E o texto afirma que o mundo inteiro está em turbulência, mas basta Deus falar, basta Ele faz ouvir a sua voz, basta Deus falar e a terra se dissolve. Basta o Senhor Jesus Cristo soprar, o anticristo é vencido. Basta Deus falar e essa ira dos homens, esse pretensioso poder dos homens se dissolve, a Bíblia diz. Contra Deus nós não podemos fazer nada. Nós somos pó.
ainda que as pessoas se ajuntem nas suas arrogâncias e façam bomba nuclear e levante nação contra nação, basta Deus dar uma ordem, uma única palavra, e todo esse poderio humano que nos impressiona se dissolve. Basta uma palavra de Deus e os montes tremem. Basta uma palavra de Deus, mortos ressuscitam. Basta uma palavra de Deus, pecadores perdidos são salvos. Basta uma palavra de Deus, destinos são mudados, pessoas são curadas, milagres acontecem. Basta uma palavra de Deus. Só que eu não posso prometer o que Deus não disse. Nossa função é dizer o que está escrito. Deus, e está escrito, Ele é socorro bem presente nas tribulações, porque Ele é a nossa fortaleza. Então basta uma palavra, toda a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos, no verso 7, diz: está conosco. Ele está com o seu povo. E é interessante a Bíblia regularmente fazer essa afirmação. Por quê? Deus está no meio do seu povo. Ele está conosco. Mas por que de vez em quando a gente tem que ouvir de novo? Porque a gente esquece. Porque no meio dessas tempestades, desses montes se abalando, desse mar em turbulência, das enfermidades e do deserto, às vezes e muito constantemente, a gente olha para a situação, para as nossas dores, para as nossas perdas, e a gente começa a achar que Deus não está tão presente assim. Até porque eu não o vejo. O que eu vejo é a minha perna doente. O que eu vejo é o resultado do exame médico, que não é promissor. O que eu vejo é a economia sendo destruída. O que eu vejo é homens maus subindo nos poderes. É isso que eu vejo. Deus eu não vejo. Então, muitas vezes eu sou guiado por vista, e a minha fé se enfraquece, as minhas convicções caem por terra. E eu deixo de acreditar que Deus é tão forte assim ou que Deus está presente. Mas o mesmo Deus que diz que basta uma palavra dele para que os reinos se abalem, para que a terra se dissolva, é o mesmo Deus que está dizendo que ele está conosco. Deus quer que a gente não se esqueça disso. Não são as situações que nos definem mais. É o próprio Deus que está conosco nas situações. E que existe propósito, então, nas situações. Ele está edificando a nossa fé, nos santificando, nos salvando. Deus está no meio do seu povo. E Ele está no meio do seu povo não de forma omissa. Ele está no meio do seu povo agindo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E por que a Bíblia fala Jacó? É para deixar muito claro, é para retomar um assunto da Bíblia. Deus fez um pacto com o seu povo, com os patriarcas Abraão, Jacó, com o povo de Israel. E o pacto de Deus não pode ser quebrado. E o pacto de Deus é de salvar pessoas para si. E esse pacto foi consumado na cruz do Calvário. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenou ao seu Filho, que é Deus Criador de todas as coisas, que se fizesse homem. Então em Jesus nós vemos a verdade de Deus, o Deus revelado na história, o Deus que se revelou, o Deus acessível, o Deus amigo, o Deus com quem nós podemos falar, o Deus que nos ouve. Só que Ele não veio só para isso. Ele veio para resolver um problema que eu não podia resolver e nenhum de nós podia resolver. Nenhum de nós é bom o suficiente. Somos pecadores. Então o Senhor Jesus veio resolver o mal do nosso pecado. Tomou sobre si a maldição do meu pecado, pagou por ele na cruz, sendo obediente às ordens do Pai até a morte, e morte de cruz, para que eu pudesse ter perdão de pecados. E pela fé no Senhor Jesus Cristo fosse justificado pela fé e feito filho de Deus. Essa é a graça de Deus. É isso o que Deus faz com as pessoas que ouvem a sua voz.
Não existe bem maior que pode ser feito por Deus a nosso respeito. Não é a cura, não é a transformação da situação econômica, não é a transformação do Brasil num país bom. Não existe algo tão grandioso quanto fazer de pecadores como eu e você, pessoas salvas e dignificadas a ponto de sermos feitos filhos de Deus, à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Você e eu, pessoas que não prestavam, pecadores, nós, porque ouvimos o Evangelho e cremos, Deus nos dá da sua graça de sermos feitos filhos de Deus, e nada é tão grandioso quanto isso. É essa a nossa paz, essa é a plenitude e abundância de vida. É isso que Deus quer fazer com todo aquele que ouvir a sua poderosa palavra. Ela faz de pessoas sem esperança, pessoas destinadas à glória de Deus por toda a eternidade. Nada é tão grandioso quanto isso. Então a palavra de Deus muda a nossa perspectiva. Nós não ambicionamos mais as glórias dessa vida. Nós desejamos a glória do nosso Senhor, porque nós somos participantes dela. E passa então a ser um privilégio, se for o caso, sofrer através da fé do Senhor Jesus Cristo, ser perseguido, se através das enfermidades, esse é o meio que Deus me deu, de provar minha fidelidade ao Senhor, ao invés de murmurar, de lamentar e me desesperar, eu crer nele no meio das tribulações, você é bendito. Porque você está provando pela sua fé que os seus olhos não estão mais nas circunstâncias, estão no Deus que te salvou em Cristo. Então a nossa perspectiva muda. A pessoa que foi salva não ambiciona mais as coisas dessa vida, porque o Salmo está deixando muito claro: isso passa, isso não significa nada, basta uma palavra de Deus e tudo isso vai acabar. Mas existe um lugar e uma cidade onde existe uma alegria que não pode ser abalada. E é para lá que nós fomos destinados. Essa é a vida que o Senhor Jesus tem para oferecer para as pessoas. Acontece que muita gente não quer isso. Muita gente quer o aqui e agora. E Deus não se comprometeu com isso. Não posso te prometer nada nesse sentido. Realizações aqui e agora. Pode ser que a tua enfermidade, as suas perdas, as suas tribulações, na verdade sejam necessárias, porque por meio desses sofrimentos você vai provar e exercitar o teu amor pelo teu Salvador, porque a tua vida não é mais circunscrita e resumida a situações desse tempo. A vida de quem foi salvo é eterna. Teus olhos estão nessa cidade. Você ambiciona não as glórias desse mundo. Você ambiciona e deseja de todo o teu coração a glória do Deus que te salvou. Isso é salvação. É tirar a gente dessa realidade tão miserável, dessa existência passageira e condenada, e nos transportar para uma existência gloriosa junto do Senhor Jesus Cristo. Isso é salvação. Ainda que a gente tenha que sofrer muito nessa vida, o Senhor sofreu e venceu. Todos os apóstolos do Senhor sofreram e venceram. E essa é a melhor forma de se viver. E o texto continua. Vinde então, verso 8, contemplai as obras do Senhor. O próprio Deus está chamando, venham ver as obras do Senhor. E quais são as obras que o Salmo está descrevendo? As tribulações do mundo, as nações bramando, as tempestades, as montanhas caindo no mar, os tsunamis. O texto está dizendo, venha ver. O texto está dizendo que isso é obra do Senhor. O texto está dizendo, vinde e contemplai. Deus tem o mundo inteiro e o universo na sua mão. Ele exerce sobre todas as coisas o seu senhorio. E em contrapartida, existe um lugar glorioso. Contemple.
Veja o que Deus está fazendo. Ele exerce o seu poder em todas as coisas. Ele não deixou de exercer o seu poder sobre todas as coisas. E Ele está conclamando as pessoas: venham, contemplem que assolações efetuou na terra. O texto está conclamando as pessoas a olharem não para as coisas que as pessoas consideram boas. O texto está conclamando as pessoas a contemplarem o terror que Deus exerce na terra. É Deus que faz com que as nações sejam dissolvidas. É Deus quem faz com que os montes caiam no mar. É Deus que vai exercer o seu juízo sobre essa criação. Mas Deus salva aqueles que buscam nele o socorro. Venha ver as obras de Cristo. Venha, Deus está mostrando para as pessoas. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Venha ver e contemple. A ideia é de olhar admirado para as ações de Deus, se encher de temor no seu coração e se render ao Senhor. Não é a tua enfermidade que te define. O que nos define é o pecado ou a obra da graça de Deus que nos salvou em Cristo. Existem só essas duas realidades que esse texto está dizendo. O mundo em desolação, o mundo em turbulência, sendo objeto do juízo de Deus, e um outro lugar perene, alegre, inabalável, que é a obra do Senhor Jesus Cristo. Existem só duas realidades. Aquele que foi salvo, as cidades que se alegram nas obras de Deus, e os povos que bramam em desespero, porque Deus está exercendo o seu juízo sobre todas as coisas. Venha ver, admirado, o texto diz: vinde contemplai, verso 11, as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Verso 9, e a gente já está acabando. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, quebra os carros no fogo. Os homens acham que têm poder, fazem seus exércitos, suas bombas. O texto aqui está num período na história que ainda não existia tanque de guerra, não existia bomba nuclear. Então o salmista, o autor do texto, inspirado pelo Espírito Santo, usou de linguagens militares que existiam na época. As pessoas fazem arcos, espadas. Deus destrói tudo. Não existe força páreo para a força de Deus que está agindo e está no meio do seu povo. E Deus está falando: venha ver que desolações Ele está efetuando. O poder de Deus sendo exercido sobre tudo. As pessoas acham que têm poder sobre si mesmas, estão enganadas. Então ele queima os carros no fogo, quebra o arco, ele despedaça os tanques de guerra, ele faz com que essas bombas e essas presunções humanas não signifiquem nada. Ele é o Senhor, Ele põe um ponto final na história, Ele decide o destino das pessoas. Deus, aquele a quem nós devemos invocar. E aí o texto termina com dois versos bem conhecidos. Diante dessa demonstração do poder de Deus, o verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Desespero por quê? Aquietai-vos. Descontrole por quê? Loucura por quê? Presunção por quê? Ele é o Senhor. Aquietem-se. Ouçam Ele. Ele está falando pela sua palavra. Não são as nossas vozes que devem ser ouvidas. Eu não tenho razão nenhuma em coisa nenhuma. Eu sou um ser humano, um pecador, que olho para as situações do mundo da minha baixeza. Eu não entendo nada. Então minha função é ouvir o que Deus diz. Ele vê todas as coisas lá do alto da sua glória. É o seu parecer que é verdadeiro. Então fique quieto. Não são seus pensamentos. Ouça o que Deus diz. E o texto diz que Ele é exaltado. E o texto não diz que Ele será. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Presta atenção. Está em primeira pessoa. Deus falando a seu próprio respeito. Deus está afirmando. Isso independe da nossa fé. Deus se impôs. Ele é
exaltado nas nações, Ele é exaltado na terra. O Senhor Jesus é o Rei soberano sobre todas as coisas, e quer as pessoas queiram ou não, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, e todas as coisas juntamente cooperarão para a glória dEle, porque Ele triunfou sobre todas as coisas, e é melhor que nós estejamos com Ele. É melhor que nós estejamos caminhando com Ele como servos subordinados, como discípulos, porque Ele é quem triunfará e tem triunfado na história. Então o texto deixa muito claro, é muito melhor que você esteja buscando ao Senhor, procurando o seu socorro nele, porque esse Deus Todo-Poderoso que te salva é o mesmo Deus que exerce o seu juízo sobre todas as coisas, e assim o texto termina. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É maravilhoso terminar assim esse texto, porque deixa muito claro o seguinte: embora Deus seja o Deus Todo-Poderoso que exerce o seu juízo sobre a criação, com o seu povo Ele é amável. Deus é amor. Amor para o seu povo, justiça para os seus inimigos. Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio. Não precisamos nos sentir desamparados, porque o fato é que todo aquele que creu em Cristo e ainda há de crer em Cristo, está debaixo do poder desse Deus Todo-Poderoso. Você que crer em Jesus não está perdido. Você que não crê em Jesus, você está completamente perdido, desesperado. Talvez você não tenha noção disso. Por isso é melhor que você corra a Jesus, creia nele e o siga, tendo ele como Senhor da sua vida. Porque o Senhor está conosco. Esse Deus, o Deus que fez um pacto de salvar um povo para si, do qual nós fazemos parte, é o nosso refúgio. Quando Deus exerceu o seu juízo sobre todas as coisas, não será contra nós. Nós nos abrigaremos nele, nós estaremos fortalecidos nele, porque nós não estamos à mercê do juízo de Deus mais, porque fomos salvos, perdoados em Cristo, adotados como filhos, justificados pela fé. E isso é a melhor coisa que pode acontecer na minha e na tua vida. Não é a transformação das situações desse mundo, é a transformação do que nós somos perante Deus, ou inimigos, ou salvos em Cristo. Que vocês possam crer no Senhor, porque Deus está exercendo o seu poder sobre todas as coisas. E isso não depende de nós. Isso Ele faz porque Ele disse que faria, e Ele tem feito. E Ele fará isso até o fim, até que todos os seus planos sejam executados. E o principal de todos os planos de Deus é a glorificação do seu próprio nome nas obras de Cristo. E isso inclui a glorificação de todos os que creram no Senhor Jesus. Ame ao Senhor Jesus. Essa é a tua salvação. E eu termino aqui.